Luciano Antunes, boa noite. Sou operador de uma casa de máquinas de um frigorífico. Gostaria de saber se existe outro refrigerante que poderia substituir o NH3 com a mesma eficiência que uma vez um técnico me falou que teria. E sobre a amônia, o rendimento da amônia, eu não sei como te responder isso, né? Que na realidade a refrigeração ela nasce devido a uma necessidade, né? Então eu tenho uma necessidade de frio e eu consigo colocar vários equipamentos para ter essa necessidade. O que está vindo aí de encontro a essas necessidades seria o CO2, né? Então ele é um dos fluidos, um dos equipamentos que vem essa necessidade. É que o amônia, você precisa ter uma especialidade, o CO2 também, então são máquinas que você não pode brincar, que essas máquinas ela pode causar morte, né? Então, qualquer vacilo que você dê ali, que você não seja um especialista nessa área, você vai se machucar e machucar muitas pessoas. E sobre essa questão de substituto, né? É tão delicado a gente falar sobre isso, né, professor? É tão difícil. É delicado. Porque assim, qual o fluido que substitui determinada coisa, né? Qual o melhor fluido que eu vou utilizar na aplicação? Cara, vai da aplicação, da temperatura, do produto, do local, do ambiente, da cidade. Equipamentos que são aplicados fora do Brasil, né? Você não pode trazer e aplicar no país. Né? Então, cada situação, cada aplicação é uma aplicação e deve ser estudada, né, Mariana? Sim, tem que sofrer o que a gente chama de nacionalização, né? A gente pega o equipamento ou o produto e adapta ele às nossas necessidades do nosso país, né? Sim. Até a própria amônia, né? Não é qualquer lugar mais que você pode usar amônia, né? Com Quem certeza. tem amônia, uma planta de amônia, normalmente não quer perder ela, né? Porque perdeu muito a planta cara, de amônia, né, você não professor? consegue mais... Não, além de ser cara, né? O Ministério não te dá autorização para você colocar. É que nem, por exemplo, nós estamos aqui em Santo André. Aqui em Santo André, por exemplo, você falar que é uma planta de amônia, normalmente não vai conseguir essa autorização, Tá. né? Tem esse problema também. É que a amônia, ela é tóxica, que fala, Altamente né? tóxica, Altamente né? tóxica. Altamente tóxica. Ela resseca as vias aéreas, né? Resseca o pulmão. E se você foi exposto a um vazamento de amônia, você enquanto profissional e não tiver com EPI, né? Não tiver com máscara, até cilindro de oxigênio, né, professor? Não é só a máscara em si, né? Tem que ter cilindro próximo, que se a Isso. concentração for alta, você perde a capacidade pulmonar, né? Resseca o Sim. pulmão e, enfim, a pessoa morre por asfixia, né? Isso, e é tempo curto, né? Infelizmente, existem uns vídeos do pessoal de amônia, né? Que a gente não é o nosso foco aqui, né? Mas teve vazamento de amônia. Teve um país que vazou amônia na fábrica, né? Fez uma nuvem, parecia uma neblina, né? O pessoal começou a vir com um carro, o carro entrava na neblina, o carro morria, o pessoal abria a porta, dali 30 segundos o pessoal caía também e foi morrendo muita gente, né? Então, quando o pessoal dá curso de amônia, são os especialistas em amônia, eles mostram esses vídeos, tem vários controles para amônia, né? Até para os vasos de pressão, porque explode também, né? Aqueles vasos de pressão tem a norma DOT, onde eu tenho que verificar esses vasos de pressão frequentemente para ver se está rompendo ou não, né? Então, todo vaso de pressão eu tenho essa preocupação, ter uma firma especialista nisso, né? Que eu vou verificar ali o tanto de fissura que eu tenho naquele vaso, se ela está aceitável ou não. A quantidade de fissura aqui ultrapassou o necessário, eu tenho que substituir aquele vaso. Então, isso é que nem compressor de ar comprimido, né? No nosso dia a dia também acontece isso. O pessoal às vezes vai no ferro velho e pega um compressor de ar comprimido usado. Cara, às vezes foi condenado numa fábrica aquele cilindro, aquele vaso de pressão. E o cara compra aquilo e começa a colocar ar lá dentro. Pode explodir aquilo lá e matar as pessoas, né? Então, normalmente, quando a gente trabalha com essa parte, na parte de engenharia, de vaso de pressão, você vê que condenou, a gente pede para cortar o vaso, cortar o cilindro ali na hora, picar ele para ninguém utilizar. Porque se utilizar, você pode morrer. Isso acontece também com nitrogênio, com oxigênio, com acetileno. É feito esses testes, né? Por exemplo, o pessoal da Ultragás, por exemplo, que faz o gás de cozinha, né? Da Minas Gás, da companhia de gás no geral, todos os bujões são testados, né? Então acontece, quando vem do caminhão ali, já veio testado, então ele está seguro. E eu acompanhei isso na Ultragás em Capoava, esse processo, e eles colocam o teste de pressão e muitos bujões rompem ali na hora. É que é feito com água, né? Então ele rasga e esse bujão já é A descartado. energia dissipada é bem menor, né? Bem menor. E se fosse para uma casa, ia explodir. Sim. Então, por isso que tem que tomar cuidado. Vaso de pressão é um assunto muito delicado, né? Que as pessoas não respeitam
e Tem até mata. norma pra isso, né, Maria? Tem norma, NR13, né? NR13. E você falou do botijão de gás, né? De cozinha, mas tem também o botijão de gás de carros que utilizam GNV. GNV. Também são vasos de pressão que ficam ali, eles estão, né, em movimento ali junto com o carro. E eles têm que passar, a cada 5 anos, eles passam por uma vistoria justamente para identificar se a parede está com a espessura ideal, se não teve nenhuma fissura, porque senão eles também são inutilizados. São inutilizados, perfeito. Isso Vocês mesmo. têm que substituir. Tem que Equipamentos de grande porte, né? Enfim, todo o sistema de refrigeração, ele trabalha com vasos de pressão, né? Sim, sim. Então, assim, quando você fala de equipamentos do tipo chiller, né? Os vasos de pressão precisam ser normatizados, né? E passar pela certificação da NR13. Passar pelo teste da certificação de NR13, né, Mari? E é necessário, nesse caso, um engenheiro mecânico responsável, né? É só o mecânico que pode, eu não tenho certeza. Vaso de pressão só engenheiro mecânico. Sou engenheiro mecânico, isso. Engenheiro mecânico, no caso do cilindro de GNV, pode ser tanto engenheiro mecânico como técnico em mecânica, né? Mas é a área mecânica, não entra a área de ar-condicionado. É que ali ele manda para um laboratório, né? É. O laboratório que se responsabiliza pelo vaso, né? Pelo vaso. Que é o DOT, né? E o pessoal lá nesse laboratório, aí o cara lá é engenheiro mecânico ou pós-graduado, né? Na parte de engenharia mecânica para poder assinar esse laudo, né? E os cilindros que a gente utiliza, o cilindro de nitrogênio, de acetileno e de oxigênio, sempre que a gente faz uma recarga, né? Qual que é o processo adotado? A gente leva, entrega um, pega o outro. Isso. Né? E esse que vem, antes dele ser carregado, ele passa por um teste, Passa né, pela professor? Um inspeção teste na de estanqueidade, né? Estanqueidade e no caso desse teste de fissura mesmo, né? Porque lá, se você pegar a White Martins, a AGA, outras empresas, eles fazem esse teste, né? Que eu já acompanhei também. Então o cilindro vem descarregado, o que acontece? Ele faz o teste de fissura e tudo mais. Aí o que acontece? Porque tem a dilatação, né? Dele, né? Dilatação e contração. Eles fazem esse teste. Se não passou, entendeu? Que é a parte plástica, elástica, que a gente estuda em mecânica. Se ele passou desse diâmetro... Da faixa de dilatação, vamos chamar dele. Assim. Isso. Aí ele é reprovado ali mesmo. Ali ele é cortado, ele é picado, para ninguém utilizar. Entendeu? Sim. Até que a gente não percebe isso. Tem que ter bujão de gás, né? Você dá um lá, pega o outro, põe lá no Nem se bujão, liga. mas nem percebeu que aquilo já foi feito o teste. Sim. Dá pra ter segurança. Por isso que é uma prática que eu vou falar pra você. É arriscadíssima. Gente, quem estiver assistindo, por favor, não faça isso. Vou repetir, quem estiver assistindo, por favor, se faz isso, não faça isso. Reutilizar cilindro, tá? De transporte, de venda de fluido refrigerante. Normalmente o pessoal pega aquela botija, né? É só um pouquinho que eu vou carregar. É só um pouquinho que eu vou carregar. Então, acaba reutilizando aquilo ali para, às vezes, até coletar de um equipamento ou até mesmo transportar, né? Tenta passar da botija maior para a botija menor, né, professor? Isso. E isso não é ideal, gente, porque tem a fadiga do material justamente por essa contração e essa dilatação que acontece da utilização do material. Então, o que vai acontecer é que a botija vai acabar tendo as microfissuras e rompendo, entendeu? Professor. E não é legal. Luciano Antunes, que fez a pergunta aí, ele está agradecendo aqui, valeu, realmente amônia é complicado. Aqui opera um compressor Michael com capacidade de 480 mil quilos. Michael ou é Maikawa? Maikawa, né? Ele escreveu Michael. É Michael também, né? Michael, Capacidade os dois de- nomes, né? Capacidade de 480 mil kg cal, ele escreveu. Cada um são 3. Amônia, no Sistema caso. grande, hein? Sistema E enorme. tem mesmo essa dificuldade e a Receita Federal vive aqui em cima da gente. E ele complementa o seguinte, muito rigoroso a operação com amônia. Tanto acho que vazamento de válvulas na tubulação, e se não for feito vistoria periódica, qualquer vazamento, o problema é muito grande, pode afetar muita gente em pouco tempo. Com certeza, é Então, isso mesmo. Ele só Nossa, salientou. razão. Falar de vaso de pressão é uma coisa que é o que eu disse nas lives passadas, né? Quando nós trabalhamos com eletricidade, existe a NR10, por quê? Porque nós não sabemos. Eu tenho um cabo aqui, se esse cabo tiver com tensão passando 380 volts, eu não vou saber. Eu só vou saber se eu tiver um instrumento de medição e verificar qual a tensão que está passando aqui, qual a corrente que está passando aqui, não é verdade? Isso é verdade. Da mesma forma, um vaso de pressão. A olho nu, você olha para o vaso e você não faz ideia qual a pressão interna que aquele vaso está sofrendo. Você olha para o pneu do carro, você sabe qual a pressão interna que está ali? Você não sabe, né? E da mesma forma, você olha para um ar-condicionado, se o ar-condicionado está funcionando na sua casa, qual a pressão interna que está ali? Você não sabe.